Hoje vamos falar sobre o artigo de distrofia muscular de Duchenne. Somos o grupo 5, turma beta. Quem vai apresentar o trabalho sou eu, Tatiele Arraes, Carlos Durães, Isadora Queiroz e Laila Campos. Eu vou começar explicando melhor o que é o tecido muscular. O tecido muscular, também chamado de fibras musculares ou miócitos, ele é formado por células alongadas, cheias de proteínas contráteis no seu interior. Essas proteínas auxiliam o músculo na sua principal função, que é a contração. Existem algumas palavras na nomenclatura que se diferenciam para o tecido muscular, como, por exemplo, a célula muscular pode ser chamada de fibra muscular. A membrana plasmática é chamada de sarcolema, o citosol chamado de sarcoplasma e o retículo endoplasmático liso é chamado de retículo sarcoplasmático. Existem 3 tipos de tecidos musculares: o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. O músculo estriado esquelético, qual vamos dar ênfase nesse trabalho, por ter uma grande relação com o artigo, é associado aos ossos para dar maior movimento e sustentação para o nosso corpo. A ação desse tipo de músculo é voluntária, rápida, descontínua e vigorosa. Essa fibra possui diversos núcleos e os núcleos são encontrados na periferia dessas fibras. Já no músculo cardíaco, estriado cardíaco, que é exclusivo do coração, a sua contração é involuntária, rápida e rítmica e vigorosa. Neles possuem apenas um núcleo, ocasionalmente 2, e esses núcleos são localizados no seu centro, no centro da fibra. As extremidades dessa fibra são unidas por estruturas denominadas discos intercalares. Já no músculo liso, que é o que encontramos nos nossos órgãos internos, a gente encontra uma contração lenta, fraca e involuntária. Nessa fibra fusiforme sem estrias, os núcleos também são localizados no centro e também são mononucleares. E a sua união é feita por outra estrutura denominadas fibras reticulares. Agora eu vou explicar um pouco melhor a organização do músculo estriado esquelético. Esse músculo é formado por fibras, e essas fibras, dentro dela, possuem feixes musculares. Essas fibras são revestidas por uma camada de tecido conjuntivo denominado epimísio, e ele forma septos que recobrem os feixes. Esses septos são denominados perimísio. Dentro desse perimísio existe o endomísio, que é uma camada delicada, que possui capilares sanguíneos. Esse tecido conjuntivo serve para manter as fibras unidas e dar maior força para realizar o processo de contração. Como eu havia dito, o músculo é formado por feixes que formam as fibras. E as fibras são formadas por sarcômeros. O que é o sarcômero? O sarcômero possui listras transversais claras e escuras. As regiões escuras são denominadas banda A e as claras banda I. No centro de cada banda I existe uma linha chamada linha Z. O espaço compreendido entre duas linhas Z é o que é denominado sarcômero, é o que forma o sarcômero. Nesse sarcômero existem filamentos denominados finos e filamentos denominados grossos. Os filamentos finos são formados por actina e os grossos são formados por miosina. Esses filamentos encontram-se intercalados e o processo de deslizamento que acontece neles é o que vai acontecer o processo de contração muscular. Então, eu vou falar da origem e o desenvolvimento muscular embrionário. Os músculos, eles se derivam a partir do mesodermo, exceto para os músculos das ilhas dos olhos e do esôfago. Os mioblastos, que são as células embrionárias musculares, são derivados do mesênquimo. O miode, que é um membro da família de fatores de regulação miogênica, ele ativa a transcrição de genes de músculos específicos. A indução da miogênese em células mesenquimais por miode depende do grau de diferenciação dessas células. Os músculos, dos membros, axiais, tronco e cabeça, eles se desenvolvem por transformação epilo-mesenquimial de células precursoras miogênicas. A primeira indicação da miogênese é o alongamento dos núcleos e dos corpos celulares das células mesenquimais. Nessas 3 figuras aí, na A, o embrião mostra os miátomos e o sistema muscular em desenvolvimento. O B ilustra os derivados I e epixial, em corte transversal. E na C mostra as camadas musculares formadas a partir dos miátomos. Já nessas outras 2 figuras, mostram as regiões do miátomo e dos somitos, que dão origem ao músculo esquelético, e a B mostra o desenvolvimento do tronco e a musculatura do membro. Nessas 2 imagens aí, a gente mostra um músculo normal e um músculo afetado em corte, no corte axial, o transversal. O que a gente pode notar aí, o sinal de splint, que é a divisão celular,
a gente já vê que a célula já sai com a fibra um pouco necrótica, né? O que deixa com que a célula fica mais clara do que no músculo esquelético normal. Tem muitas fibras, né? Que acaba, né, demonstrando a fibrose. E como a gente pode observar aí no músculo normal, aí no corte, ele é bem íntegro. Já o músculo liso, né, as fibras musculares lisas, elas se diferenciam a partir do mesênquima esplânico em torno do intestino primitivo e os derivados, né, ao redor dele. O primitivo sinal, né, de diferenciação dos músculos lisos é o desenvolvimento de núcleos alongados em mioblastos fusiformes. Como a gente pode ver aí na lâmina, né, do músculo liso, ele não apresenta as estriações como é bem observado no músculo esquelético. Já o músculo cardíaco, esse, né, no próximo slide aí, esse desenvolve a partir do mesodermo esplânico lateral, que dá origem ao mesênquima em torno do tubo cardíaco em desenvolvimento. As fibras musculares cardíacas surgem por diferenciação e crescimento de células isoladas, né, que é diferente do músculo esquelético, que se desenvolve por fusão de células. Aí nessa imagem aí do músculo cardíaco, é bem observável o disco intercalar na parte esquerda, na extremidade esquerda da figura. Agora eu vou trazer a distrofia muscular de Duchenne mais para uma análise da bioquímica dessa distrofia. O paciente com distrofia muscular de Duchenne, ele apresenta uma deficiência ou uma alteração nessa proteína, que é a distrofina. Essa proteína, ela auxilia na estabilidade do sarcolema e também é ela que faz a regulação do transporte na membrana sarcoplasmática. Como esse transporte vai estar alterado, alguns íons, é o transporte de íons, né? Então, alguns íons vão ter sua movimentação alterada. E isso acaba afetando muito o cálcio, que é um íon e que é muito importante para a contração muscular. Nessa situação, o cálcio ele acaba entrando de forma aumentada na célula e isso acaba ocasionando uma série de contrações musculares que não seriam ocasionadas normalmente. Isso, essa descoberta do aumento desse problema na distrofina, ele é feito pelo um exame de imunocloração, teste de imunocloração. E aí, como eu disse, o cálcio é um desses íons que sofre alteração na permeabilidade da membrana, que é controlada pela distrofina. Essa contração, ela vai precisar de uma energia, né? Porque a contração muscular é um processo ativo, e processo ativo demanda ATP, que é energia. Para isso, o ATP ele tem que ser hidrolisado, ele tem que sofrer uma quebra de fosfato, e essa quebra é feita pela água. E com a quebra do fosfato, é liberada energia e ocorre a contração muscular. No caso da distrofia muscular de Duchenne, essa pessoa vai estar com uma demanda energética muito alta, porque ela vai estar realizando muitas contrações. Sendo assim, vai precisar de muito ATP e muita contração muscular, que é feita pela actina e miosina. Essa contração muscular, ela demanda, além do cálcio e ATP, ela também demanda magnésio. E aqui eu coloquei uma imagem, né, que ilustra essa contração, a hidrólise do ATP, que vai acontecer o deslizamento e, com isso, a contração. A produção de energia, para produzir que produz o ATP e ocorre a contração muscular, ela pode ser feita através de 3 vias. A via glicolítica, a via fosfocreatina e a respiração celular. A respiração celular, ela acontece por meio do ciclo de Krebs e, posteriormente, a fosforilação oxidativa. Normalmente, é a mais usada pelas nossas células. Porém, a fosfocreatina também é uma via suplementar, normalmente usada para exercícios de curta duração ou duração média, que demandam muita energia. A via glicolítica, ela também é muito usada em casos de glicose anaeróbica, que é ausência de oxigênio, quando falta oxigênio em algum tecido. Aqui eu coloquei uma imagem que ilustra a fosforilação da creatina, porque ela vai sair da mitocôndria, o ATP vai sair da mitocôndria, ele vai encontrar a creatina quinase, e a creatina quinase vai unir ele a um fosfato, e vai se unir a um fosfato, e aí essa via fosfocreatina, quando tem uma demanda energética muito grande, ela é suplementar, então ela vai suplementar energia. Como? Vai vir outra molécula de creatina quinase, vai quebrar o fosfato, e aí essa quebra do fosfato creatina, né, dessa união, vai gerar energia. É como se quando saísse da mitocôndria, fizesse o trabalho nesse sentido e depois viesse no sentido contrário. Então você vai pôr o fosfato, depois você vai tirar. Então você vai gerar essa energia, e aí você vai ter esse suplemento de energia. Com isso, essas pessoas com distrofia muscular de Duchenne, elas têm esse processo bem ativo, que é um processo cíclico,
ele vai estar muito ativo, então elas vão estar com alta dessa proteína. E dessa enzima, na verdade. E aí é muito usual fazer um exame que quando é encontrado alta dessa enzima, subentende que tem alguma alteração ali nesse organismo. Uma coisa também... e isso a gente pode ilustrar o cansaço que essas pessoas vão sentir, né, com distrofia muscular de Duchenne, porque vai estar com uma demanda energética muito alta. Além do cansaço, outra situação que a gente pode ilustrar é a hipoventilação. Essa hipoventilação vai causar uma chegada deficiente de oxigênio nos tecidos. E o oxigênio, por ser o aceptor final de elétrons na fosforilação oxidativa, que é um dos principais meios de se obter energia que as nossas células usam, que é a respiração celular, que precisa da fosforilação, ela vai acontecer de forma deficiente, porque o oxigênio é o aceptor final que vai captar o NAD e o FAD. E com isso, essa pessoa também vai ter uma produção diminuída de energia através da respiração celular, o que vai piorar ainda mais o quadro dela de déficit energético. Além disso, como essa pessoa não vai estar conseguindo produzir energia através da respiração celular, ela vai fazer uma glicólise anaeróbica. E com isso vai produzir ácido lático, que é o produto final dessa glicose anaeróbica. Com excesso de ácido lático no organismo, essa pessoa vai ficar com excesso de lactato, que também dá para ser determinado através de exame, e esse exame às vezes é usado também. E esse excesso de lactato vai produzir uma acidez metabólica, que em alguns casos, como em alguns órgãos, em alguns órgãos como o coração, vai ocasionar vários problemas, porque o coração não consegue ficar muito tempo em hipoventilação e com lactato. E isso ilustra o fato de muitos pacientes terem problemas cardíacos. E é isso. Bom, agora falando um pouco sobre a questão da genética das patologias do sistema muscular, as distrofias elas vão ser um grupo de desordens que vão causar uma fraqueza e uma atrofia muscular, e elas geralmente são de ordem genética e são causadas por uma má formação ou formação não funcional de proteínas que são necessárias para a manutenção da homeostase do sistema muscular. No mapeamento genético, já foram mapeados 30 genes responsáveis por diferentes tipos de distrofia. Esses genes eles podem ser autossômico dominante ou recessivo e também ligado ao cromossomo X. Bom, a gente tem dois tipos de distrofia, que é a distrofia muscular congênita e a distrofia muscular progressiva. Basicamente, a diferença entre elas é que a distrofia muscular congênita, a criança já apresenta uma hipotonia desde os primeiros meses de vida, enquanto a distrofia muscular progressiva, ela vai demorar um pouco a aparecer, porém é muito mais agressiva, porque ela realmente tem uma progressão rápida, enquanto a congênita, ela vai ter uma progressão lenta até momentos que não vai progredir. Então, ela é um pouco mais tranquila do que a distrofia progressiva. E ancorando nessa questão de genética das distrofias musculares, a gente já vai começar a apresentar o nosso artigo, que o artigo é o perfil clínico e funcional dos pacientes com distrofia muscular de Duchenne, assistido na Associação Brasileira de Distrofia Muscular. Então, vou falar um pouco sobre como que ocorre essa questão genética na distrofia muscular de Duchenne especificamente. Nessa distrofia, o gene está localizado no cromossomo X, no braço curto, banda 21, subbanda 2. E esse gene, em condições normais, ele vai ser responsável pela produção de distrofina, que é a proteína que a Tati citou lá no início do trabalho. E como ele é ligado ao cromossomo X, e os homens afetados, eles não chegam à idade reprodutiva, ou não, quando chegam, não tem condição de se reproduzir, até porque também não é algo viável, ele vai afetar metade dos membros do sexo masculino, e metade dos membros femininos de uma família, elas vão ser portadoras assintomáticas. E a frequência dessa distrofia é 1 a cada 3.500 meninos nascidos vivos. Bom, os tipos de mutações que vão gerar essa distrofia, a gente pode ser deleção, duplicação ou mutações de ponto. Os principais são as deleções e as mutações de ponto. A mutação de ponto vai ter uma modificação em apenas uma base nitrogenada, e tanto na deleção quanto na mutação de ponto, a gente vai ter uma geração de stop códon precoce. Isso faz com que gere uma proteína severamente truncada. Bom, o tipo de quadro clínico que vai determinar se é leve ou se é grave são duas coisas. Onde que está localizado esse sítio de deleção? Porque a distrofina, ela tem um complexo que chama de distrofina e glicoproteína, que juntos eles vão manter essa estabilidade do sarcolema, fazendo com que durante uma contração muscular, essa fibra resista e não gere uma lesão.
né, uma distensão dessa fibra. Então, quando a gente tem um sítio de deleção, que vai ser na ligação da distrofina com outras proteínas, que nesse caso são as glicoproteínas, a gente não vai permitir que esse complexo aconteça. Então, isso faz com que esse quadro de distrofia seja muito mais grave. Enquanto quando tem uma deleção na região central, a gente vai ter uma diminuição do tamanho da proteína, mas não necessariamente uma perda total da funcionalidade dela. E a quantidade de distrofina presente no organismo também faz diferença. Quanto mais distrofina presente, mais leve o quadro. Quanto menos distrofina presente, mais grave o quadro é. Sobre a progressão e as manifestações clínicas dessa doença, a gente, por volta dos 2, 3 anos, a criança, durante a deambulação, ela vai começar a cair muito. É o principal sinal notado em crianças dessa idade com distrofia muscular de Duchenne são as quedas. E isso vai progredindo, e a distrofia começa a afetar os membros inferiores, sobre a cintura pélvica, cintura escapular e membros superiores. Durante a vida, a criança vai perdendo a capacidade de deambulação e por volta dos 3 a 15 anos ela já está presa à cadeira de rodas. Só que a distrofia ela progride ainda mais, chega no sistema respiratório e cardíaco e geralmente isso é a causa de morte das pessoas que são afetadas pela distrofia muscular de Duchenne. Sobre a questão de diagnóstico, os principais métodos vão ser o exame clínico, história familiar e dosagem de CK, porque são os mais acessíveis. A análise de DNA e biópsia muscular são o que vai dar uma certeza maior, porém, em questão de acessibilidade, nem todo mundo tem. Então, são mais usados são esses 3 que eu citei primeiro. Bom, sobre o tratamento, essa não é uma doença que tem cura. Então, o tratamento, ele visa reduzir as incapacidades, prevenir complicações, prolongar a mobilidade e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, a gente vai fazer um processo de reabilitação que vai incluir fisioterapia motora, respiratória e hidroterapia, que vai ser para treino de marcha, uma ventilação mecânica não invasiva, e terapia ocupacional para a pessoa conseguir manter as atividades de vida diária por mais tempo que conseguir. É muito importante a questão dos programas de socialização também, porque é muito comum pacientes portadores dessa doença terem depressão. E também o apoio à família durante o tratamento. E, bom, nesse estudo, foram analisados prontuários de 58 pacientes que estão em tratamento na Associação Brasileira de Distrofia Muscular. E esses pacientes, eles têm entre 9 e 25 anos. Aí agora a gente vai apresentar os achados dessa pesquisa. A maior parte dos pacientes tem sobrevida entre 18 e 25 anos. E as principais complicações clínicas são problemas cardíacos, hipoventilação, perda óssea, problema na coluna, que é principalmente escoliose, e tem alguns outros problemas que são em minoria, que é subnutrição, que é mais no final da doença, e é isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre a análise que foi feita em relação às atividades diárias desses pacientes. Essa análise, ela avaliava se o paciente realizava as ações de alimentação, higiene, vestuário e locomoção independente ou se precisava de ajuda. Como foi visto, eles conseguem realizar melhor a ação de alimentação em relação aos outros tipos de atividades. Porém, eles ainda assim precisam de ajuda para se alimentar e as outras atividades eles não conseguem mesmo pelo fato de serem mais complexas, serem movimentos mais complexos. Já em relação com os distúrbios cognitivos, estudos comprovaram que existe uma atrofia cerebral que afeta o sistema nervoso desses pacientes. Já o uso de órteses, a análise foi feita da mesma forma. Era analisado se usava ou não a órtese. E foi descoberto que se utilizava pouco devido ao custo, que era muito elevado. Porém, ela era de grande importância, pois quanto mais cedo a gente prescrevia isso para os pacientes, melhor seria a expectativa de vida, já que a sobrevida do paciente tem ligação com a idade da perda de marcha. Então, quanto mais cedo eles utilizassem essas órteses que tinham um valor elevado, maior ficaria a expectativa de vida deles. Bom, a presença desses encurtamentos, retrações e deformidades que acontecia com a progressão da doença aconteciam principalmente nos membros inferiores, e eles relataram nessa tabela os membros mais acometidos, que geralmente eram os membros inferiores. A lombar e a torácica também são muito afetadas. Então, eu vou falar, né, de algumas alterações que os pacientes eles demonstram, né, que é o sinal, a marcha de Govers, né,
alterações da coluna e o pé equino. A maioria das crianças não apresentam nenhum sinal até os 3 anos. A partir dos 3 anos, né, as manifestações elas se iniciam e aparece, né, um enfraquecimento muscular, que ele é gradual, ele é simétrico e bilateral, né? Ele se dá dos dois lados, né? Mais ou menos uniforme, e vai de proximal para distal. A fraqueza dos músculos inferiores, né, acaba gerando uma dificuldade no paciente de extensão do joelho, do quadril e do tronco. Aí, para ele se levantar do solo, né, ele necessita de um apoio. Ele começa com as mãos no chão e logo após ele já começa a se firmar no joelho e faz um movimento de verdadeira alavanca com os membros superiores para estender o tronco. Ele realiza uma compensação mesmo, né? Ele faz com que o membro ele se ajeita e gradualmente ele estende o tronco, dando a impressão de uma escalada mesmo ao longo dos membros inferiores. E é essa manobra que é o sinal de Golders. Não se sabe ao certo mesmo quando que se começa tais sinais, mas a maioria realmente começa a apresentar entre 6 a 8 anos. Já o pé equino é para suportar essa posição bípede, né? A criança ela realiza uma compensação alargando a sua base de sustentação. E juntamente com a acentuação da lordose lombar, né, da protusão abdominal e da retração dos músculos isquiotibiais, ele faz com que a retratação dos tendões da posição posterior da coxa, do tornozelo, resulte nesse pé, que ele é bem típico, né, e isso ainda dificulta ainda mais a marcha. Já, né, as alterações da coluna, né, dá uma hipercifose e ela vai desenvolvendo, né, de proximal para distal e acaba surgindo também a hiperlordose. O que é muito, né, que acontece muito acarreta nesse paciente também é uma escoliose muito importante, que acaba por o agravar, né, ele faz um desvio pélvico e realmente acarreta muitas dificuldades, né, para o paciente, tanto de qualidade de vida, né, para, né, consecução de manobras das mais simples. E essa aí é a apresentação do nosso trabalho. Aí nós temos aí alguns dados, né, de exemplo, né, de como é essa alteração das alterações da coluna. E a gente observa que realmente dos 9 aos 11 anos é que, né, na pré-adolescência para a adolescência, é que realmente se demarca esses sintomas. E a gente agradece aqui a oportunidade e a compreensão de todos. Obrigado. Antes, só falar sobre a conclusão que eles tiveram nesse estudo, foi que os sintomas eles vão ser muito variados, não tem como definir uma coisa para cada um, porque também depende muito de quando você começa a fazer o tratamento. Então, a evolução da doença, além da questão genética, ela também tem a ver com o tratamento, e por isso ela vai ser muito variável, só que a gente tem coisas que são um pouco mais comuns, que são a hipoventilação, as alterações da coluna vertebral, e a marcha serina, que é basicamente esse pé equino, que é muito comum também. E é isso. Aí abaixo está as nossas referências que a gente usou para a produção do vídeo, além da leitura do artigo, e é isso. A gente queria agradecer.